Olá, nós somos o grupo 006, turma 009 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Através desse vídeo, iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso em Licenciatura Pedagogia. Nosso grupo é composto por Camila Roberta Molina da Silva Steven, Clélia Aparecida Rossi Zanichelli, Luana Ferreira da Silva, Nayara de Oliveira Pelice, Rodrigo de Oliveira Marcon, Silvia Helena Raimundo Pereira e Tatiane Cristina Boca. O tema da pesquisa é Práticas Pedagógicas no Processo de Adaptação Escolar para as Crianças de 1 a 2 anos, com o auxílio do orientador Cláudio Marques da Silva. Olá, eu sou Nayara e vou iniciar falando sobre o resumo de nosso trabalho, que teve como objetivo a discussão sobre as práticas pedagógicas no processo de adaptação escolar para crianças de 1 a 2 anos. Foram feitos levantamentos bibliográficos, como livros e artigos científicos, e também a elaboração de curta pesquisa através de um questionário para pais e professores de uma escola municipal da cidade de Jundiaí, sempre tendo em foco a importância de uma boa elaboração e implementação do processo de adaptação escolar na educação infantil, compreendendo as fases do desenvolvimento infantil, bem como as necessidades familiares e singulares de cada aluno. Foi necessário também compreender em quais condições sociais essa escola está inserida, bem como a importância da boa convivência com a rede de apoio que provém os cuidados aos alunos em adaptação. Agora, dando continuidade na apresentação, eu vou falar sobre a introdução do nosso trabalho. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, há necessidade que essa família ou essa mulher recorra aos familiares, geralmente os avós, os vizinhos, a cuidadores contratados e as creches públicas ou privadas para auxiliar no processo do cuidado com a criança. É comum que se recorra a essas escolas ou instituições cada vez mais cedo, quando a criança ainda não completou 1 ano de vida. E vale ressaltar que a licença maternidade no Brasil, segundo a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tem duração de apenas 4 meses. Ao entrar na creche ou pré-escola, a criança se depara com um novo ambiente, adultos e crianças com os quais ela não convive, o que vai exigir da criança uma grande capacidade de adaptação. No entanto, este processo de adaptação não diz respeito somente às crianças, pois também envolve as famílias e os profissionais que atuam na escola infantil. A legislação brasileira dá à criança o direito à educação e nos traz bases de como deve ser realizada a educação infantil. Porém, não temos uma diretriz direcionada ao processo de introdução da criança ao ambiente escolar e adaptação, momento esse muito delicado e que deve ser realizado de forma menos traumática possível. E é nesse contexto que, por meio desse trabalho, avaliaremos como a compreensão das práticas pedagógicas de acolhimento podem auxiliar no processo de adaptação escolar de crianças de 1 e 2 anos em uma creche no município de Jundiaí, São Paulo. Olá, meu nome é Clélia e vou apresentar a justificativa e os objetivos deste trabalho de conclusão de curso. A questão central deste trabalho é como a compreensão das práticas pedagógicas de acolhimento podem auxiliar no processo de adaptação escolar de crianças de 1 a 2 anos. A partir da LDB de 1996, a creche foi inserida na educação infantil, que é responsável por crianças de 1 a 3 anos. Com base nas referências bibliográficas, observamos que existem muitos estudos sobre a inserção da criança pequena à creche, mas pouco se fala do processo de adaptação. E o trabalho dispensado às crianças pequenas é diferente do das crianças maiores. E esse período de adaptação é um momento crucial no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. Essa transição do ambiente familiar para o escolar é um momento desafiador para a criança, para a família e para a escola. E a compreensão da importância desse processo, da parceria da família, escola, da criação de um ambiente escolar propício para essa adaptação e o acolhimento é fundamental para que esse processo ocorra de uma forma tranquila e positiva para a criança e também colabora no processo de capacitação dos profissionais que atuam na área. A seguir, veremos os objetivos desse trabalho. Dando continuidade a esta apresentação, irei falar sobre os objetivos desse trabalho. O objetivo geral é analisar como as práticas pedagógicas de acolhimento podem auxiliar no processo de adaptação escolar de crianças de 1 a 2 anos. E os objetivos específicos são relacionar o processo de adaptação com a legislação disponível, avaliar as práticas pedagógicas com base nas teorias pedagógicas de Vallon, Vygotsky e Piaget,
investigar os impactos da adaptação escolar no desenvolvimento socioemocional das crianças, observar através de um questionário as percepções dos pais, responsáveis, professores e educadores quanto às práticas de adaptação aplicadas. Entender através de um questionário se existe uma relação de confiança e parceria com a escola. E esses tópicos serão apresentados no decorrer deste trabalho. Olá, meu nome é Tatiane e vou falar sobre adaptação escolar no âmbito da legislação. Embora a legislação brasileira não padronize o processo de adaptação escolar, ela está alinhada às práticas existentes como diretrizes para assegurar o direito e bem-estar da criança. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, declara que a educação tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança nos âmbitos físico, psicológico, intelectual e social. A LDB também descreve sobre a importância da família como parceiro na educação das crianças e enfatiza a necessidade de estabelecer uma relação de colaboração participativa e comunicação efetiva entre pais e escola. A BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, declara o compromisso do Estado com a promoção da educação integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Em relação aos campos de experiência, temos como base de estudo o eu, o outro e o nós, que diz respeito ao reconhecimento do bebê e da criança como ser individual e à construção da sua autonomia. A Resolução número 5, que fixa as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, fala sobre as estratégias adequadas para os momentos de transição vividos pela criança, sendo o primeiro deles o momento de mudar a rotina e incluir o deslocamento de casa para a escola. Ainda prevê toda mudança em diferentes segmentos, de casa para a creche ou educação infantil, da educação infantil para o ensino fundamental e também a transição dentro da mesma escola. Para finalizar a análise das legislações vigentes, temos a DCNEM, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Segundo essas diretrizes, as propostas pedagógicas das instituições devem ter também como objetivo garantir à criança o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Olá, eu sou o Rodrigo e eu vou explanar sobre as concepções de Vallon, Piaget e Vygotsky, que oferecem perspectivas valiosas sobre a adaptação escolar e a afetividade. Cada uma delas destaca diferentes aspectos do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Henri Vallon vai enfatizar a importância das emoções e da afetividade no desenvolvimento da criança. Ele vê o desenvolvimento como uma progressão dinâmica, em que a afetividade e a cognição estão interligadas, influenciando a capacidade da criança de se adaptar ao ambiente escolar. Jean Piaget, por outro lado, ele foca no desenvolvimento cognitivo sequencial, através de estágios. Para Piaget, a afetividade e a adaptação escolar estão ligadas ao desenvolvimento cognitivo, onde a criança constrói ativamente o conhecimento a partir de suas interações com o mundo. Levi-Vygotsky coloca a interação social no centro do desenvolvimento cognitivo e afetivo. Ele introduziu o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP, que é a diferença entre o que a criança pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com ajuda. A afetividade, segundo Vygotsky, é parte integrante do processo de aprendizagem, pois as relações sociais e a cultura desempenham um papel fundamental na forma como a criança se adapta e aprende na escola. Em resumo, a teoria desses três psicólogos se complementam ao abordar a adaptação escolar e a afetividade. Vallon coloca a afetividade como central para o desenvolvimento da criança. Piaget mostra como a cognição e a afetividade são interdependentes e evoluem através de estágios. Vygotsky vai mostrar que a importância da interação social e cultural na aprendizagem e no desenvolvimento afetivo. Essas teorias juntas fornecem subsídios que permitem entender como a criança se adapta ao ambiente escolar e como a afetividade influencia esse processo. Professores e educadores podem usar essas perspectivas para auxiliá-los na adaptação escolar e criar ambientes de aprendizagem que promovam o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto afetivo de seus alunos. Olá, meu nome é Luana e eu vou falar sobre os impactos da adaptação escolar no desenvolvimento socioemocional das crianças. Para isso, nós utilizamos os teóricos René Spitz, Klaus Apel, Nascimento e Wiesel e Zimmermann. Todos eles fizeram pesquisas na área de adaptação escolar ou de interação grupal. René Spitz, ele ressalta as relações objetais entre mães e bebês, onde até os 6 meses de vida os bebês não veem diferença entre ele mesmo e a mãe.
as questões ligadas à sobrevivência, porque o bebê entra num estado de alerta quando inserido num ambiente novo como o escolar, e as questões de adaptação escolar, que podem ocorrer de uma forma muito mais suave, prazerosa e positiva para a criança, se for respeitados os aspectos pedagógicos de como fazer uma adaptação escolar, ou seja, conhecer a família, o tempo da criança, os estudos do desenvolvimento para entender em qual fase do psicodesenvolvimento essa criança está, para não cobrar de mais ou de menos dos pais, da família e até de si mesmo como profissional. Pio ressalta que não é porque uma criança está tendo todo o atendimento de comida, higiene, que essa criança está sendo bem adaptada. É necessário que o pedagogo tenha noções de cuidado, disponha de carinho nesse momento de adaptação, que não é um momento fácil. A pesquisa de Nascimento e Wiesel ressalta que a adaptação escolar necessita de aspectos pedagógicos para enfrentar os desafios dessa criança saindo do seio da família e entrando nesse novo meio social que vai além da casa e do bairro na qual ela está inserida. E Zimmermann, ele acreditava que o ser humano é um ser gregário, ou seja, ele depende dos relacionamentos grupais. Nesse quesito, pode-se entender que a adaptação escolar, a inserção do aluno na escola, se feito respeitando as práticas pedagógicas, pode ser muito positiva para o psicodesenvolvimento dessa criança, ressaltando que mesmo o processo de adaptação é doloroso para o indivíduo, mas que pode ser minimizado se bem acolhido, bem adaptado por esse professor escolar no desenvolvimento socioemocional das crianças. Nesse sentido, é importante que o pedagogo tenha conhecimento sobre as teorias de desenvolvimento para compreender as manifestações psíquicas e comportamentais de seus alunos durante o período de adaptação e também todo o ano letivo. Nesse cenário, surge o teórico e pai da psicanálise Sigmund Freud, com suas teorias da sexualidade. Essa teoria é dividida em 5 fases e vai abranger o desenvolvimento infantil, sendo a primeira delas a fase oral, que vai de 0 a 1 ano de idade, caracterizada pelo prazer em que a criança tem em sucção. Esse prazer vai garantir a alimentação dela e a satisfação desse bebê. Seguido pela fase anal, que vai de 1 a 3 anos de idade. Essa fase ela é caracterizada pela criança adquirindo controle dos esfíncteres, ou seja, tem o desfraude. Essa criança passa a controlar o próprio corpo, de quando ela quer fazer suas necessidades, e também como ela vai lidar e aprender sobre a própria higiene pessoal. Seguido pela fase fálica, que vai dos 3 aos 5 anos. Essa fase é caracterizada pelo surgimento do complexo de Édipo e Electra, onde ela vai sentir mais identificação com o cuidador, mais ciúmes do outro, e a superação dessa fase vai levar ao compreendimento de que essa pessoa está ali para você e você não precisa concorrer com outra pessoa sobre ela. Tendo isso em vista, surge o período de latência, que é quando ocorre essa superação e essa criança passa a se voltar mais para o meio social. Ou seja, o período de latência surge durante os 5 a 6 anos, e essa criança vai começar a se identificar com os pares, com os amiguinhos, com seus ciclos de amizade. Esse período vai até a puberdade, que pode entrar aí dos 10 aos 12 anos de idade, onde essa criança já tem o pleno desenvolvimento psicossexual e vai começar a buscar pares para relacionamentos amorosos. E isso também vai fazer parte da personalidade desse aluno. Nesse sentido, surge também a necessidade de compreender o desenvolvimento das instâncias psíquicas, também postulado por Freud. Ele dividiu em id, ego e superego. A criança, ou bebê na fase oral, ele tem apenas o id, ou seja, é o prazer sem medidas. O bebezinho, a criança, ela não vai ter noção de colocar o dedinho na tomada, vai dar choque. Ela simplesmente quer fazer isso. Quando o adulto a proíbe, ela chora. Nesse sentido, a criança começa a ter o desenvolvimento do ego, que ele surge a partir das frustrações e controle da realidade, ou seja, se cair machuca, se colocar o dedinho no fogo vai machucar, que não pode bater no coleguinha, que precisa respeitar o próximo, e esse ego, ele vai ser um filtro sobre o que a pessoa, no futuro, o que a pessoa quer fazer e o que a pessoa pode fazer. Nesse sentido, conforme o desenvolvimento da criança avança, surge o superego, onde ela já adquiriu as noções, os limites e as regras sociais. Todas essas instâncias são manifestadas dentro da sala de aula, conforme a criança vai evoluindo no seu processo de desenvolvimento. E é importante que o pedagogo tenha conhecimento sobre isso para entender os limites dessa criança, as necessidades dessa criança e o que essa criança compreende de fato ou não. Olá, meu nome é Silvia. Vou falar sobre os procedimentos metodológicos no processo de adaptação e acolhimento escolar para bebês e crianças bem pequenas em uma creche da rede municipal. Para a elaboração desse trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos e legislações, com o objetivo de adquirir maior conhecimento sobre as temáticas abordadas na adaptação ao acolhimento escolar infantil creche. Também foi elaborada e realizada uma pesquisa qualitativa para o auxílio nas respostas da questão de pesquisa e a investigar os conceitos referentes ao tema escolhido. A pesquisa foi aplicada em uma escola municipal de educação infantil 1, localizada em Jundiaí, São Paulo,
que atende em período integral crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses. Todo início de ano letivo é planejado quantos dias será realizado o processo de adaptação das crianças. Geralmente, nesses dias, as crianças ficam metade do período na escola. A adaptação é feita gradativamente, respeitando o tempo de cada criança. O grupo elaborou 2 questionários com 9 perguntas fechadas e uma aberta. Um dos questionários destinado aos pais e ou responsáveis, e o outro para os educadores e professores. O questionário visa buscar o entendimento dos pais e educadores em relação ao processo de adaptação, uma vez que nessa idade, para muitas crianças, é o primeiro contato com o ambiente escolar. Também, através do questionário, busca-se entender se o processo é valorizado e se existe uma parceria e relação de confiança entre famílias e escola. Continuando agora com a análise de dados. Com base nos objetivos e nas pesquisas apresentadas anteriormente na metodologia, foi possível constatar que tanto para os pais ou responsáveis quanto para os professores ou educadores, o processo de adaptação ainda é um tema que gera opiniões diferentes. Foi identificado ainda que há necessidade de esclarecimento sobre essa prática. No âmbito da consideração da importância, demonstrando que mesmo que haja dúvidas ou falta de conhecimento, ainda é unânime que sim, esse processo é importante para as crianças. Porém, quando foi questionado aos educadores se a família dá devida importância ao processo de adaptação escolar, a resposta foi bem diversificada, pois no entendimento deles, apenas 11% consideram que os pais dão a devida importância a esse processo, sendo que a maioria considera que é mais ou menos. Sobre os benefícios gerados pelo processo de adaptação foram listados: conhecer o ambiente, estabilidade emocional da criança e dos pais, vínculo com a equipe escolar e confiança no ambiente escolar. O questionário também abordou uma questão sobre a influência do transporte escolar na adaptação das crianças. Nos 2 questionários, observou-se que há uma facilidade na adaptação das crianças que utilizam esse meio de transporte. Acredita-se que isso é devido à despedida antecipada e à autonomia que a criança adquire ao sair da sua casa com uma pessoa diferente do seu convívio. Quanto às práticas de adaptação, podemos observar no gráfico que os educadores e professores demonstraram que a maior parte delas foram aplicadas. Porém, para os pais, a observação foi menor. Sendo assim, entendemos que as práticas poderiam ser melhor divulgadas e explicadas aos pais. Um dos objetivos específicos dessa pesquisa também era entender, através do questionário, se existe uma relação de parceria e confiança entre família e educadores. Neste quesito, verificamos que todos compartilham da mesma opinião, que sim, é possível estabelecer uma parceria entre escola e família, uma vez que beneficia primeiramente a criança, para a qual deve ser mantido o respeito e a afetividade em sua singularidade. Meu nome é Camila e eu vou fazer as considerações finais. Vimos nesse trabalho que cada vez mais as famílias têm a necessidade de buscar a educação escolar infantil, principalmente na idade de 1 a 2 anos, pois muitos precisam para o mercado de trabalho e não têm onde deixar seus filhos. Uma grande dificuldade encontrada pelas famílias é a adaptação escolar, pois muitas vezes é o primeiro momento em que o aluno sai do ambiente que ele está acostumado e vai para um ambiente novo, o ambiente da escola. Se esse processo não for muito bem feito, ele pode causar danos psicológicos, tanto na família quanto no aluno. E esses danos podem percorrer toda a vida escolar desse aluno. Na nossa revisão de literatura, vimos que esse é um momento desafiador e doloroso, que é preciso ter um diálogo e parceria entre a família e a escola. E a educação escolar ela tem que ser bastante efetiva. Indagamos no nosso artigo algumas práticas pedagógicas. Realizamos um questionário numa escola de educação infantil de Jundiaí para analisar a adaptação escolar e, ao analisar as respostas, vimos que toda a comunidade escolar acha muito positiva esse processo de adaptação e que ele deve ocorrer. Percebemos também que é importante a compreensão familiar desse processo, que ele pode ser um pouco mais lento e ele tem que ser respeitado o tempo da criança. Percebemos que há necessidade de melhoria nesse processo de adaptação escolar e de mais orientações, vindas tanto de secretarias de ensino quanto de diretorias de ensino, que é preciso ser trabalhado em todas as escolas e em todas as faixas etárias a adaptação escolar. Em nome de todo o grupo, vou fazer os agradecimentos. Agradecemos a todos os professores da Univesp que nos auxiliaram e nos deram todo o suporte para esse estudo. Agradecemos todas as escolas e creches que nos foram permitidos fazer estágios e nos foi permitido fazer essa pesquisa, e principalmente a nossa família, com toda a dedicação e paciência para que nós pudéssemos realizar nosso estudo.